Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui todos reunidos para mais um estudo do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos estar falando do terceiro capítulo da segunda parte do livro, cujo título é Manifestações Inteligentes. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos à nossa prece. E assim que possamos todos nós já estarmos tranquilos, serenos, neste momento de gratidão, neste momento de paz e de encontro conosco mesmo, onde vamos dizendo: nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos servir as forças do bem para a evolução do mundo. Mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos servir as forças do bem para a evolução do mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos servir as forças do bem para a evolução do mundo. E nesta sintonia de servirmos sempre a espiritualidade maior, a espiritualidade superior, nós agradecemos aos nossos mentores individuais, os mentores responsáveis por esse estudo. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria e todos os bons espíritos que estão sempre conosco. E que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 3º, Manifestações Inteligentes. Neste capítulo, Kardec vai traçar todo um percurso, de como se deu o processo das manifestações inteligentes, de como ele buscou entender como ocorria esse processo das manifestações inteligentes. No capítulo anterior, nós estudamos sobre os fenômenos físicos e nesse capítulo nós vamos estudar as manifestações inteligentes. Então, partindo das observações das mesas, das mesas girantes, ele vai entender e vai buscar observar através do que ocorria com essas mesas. Entender que força oculta era aquela, onde as mesas faziam aí os seus movimentos, E aí Kardec vai questionar por quê? Como? O que isso queria dizer? Por que isso acontecia? E ele vai dizer, a princípio, que isso podia ocorrer através de uma corrente magnética, de uma corrente elétrica. E ainda, por quê? Porque ainda não se tinha a clareza quando a mesa girava aleatoriamente. Então, muitas ideias iam surgindo, porque ainda estava nesse processo de descoberta de que forças eram essas que estavam aí por trás desses movimentos, dessas mesas girantes. Então, no item 66, Kardec vai definir o que é essa manifestação inteligente. Então, no item 66, Kardec diz o seguinte aqui no livro: para que a manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então, aqui a gente começa a entender que as manifestações inteligentes,
elas são livres e voluntárias. Então, todas as vezes que ele ia observando o movimento da mesa, o movimento do objeto, né, pelo pensamento, ele recebia um comando para agir. Então, toda vez que ela agia através de um comando, ela dava uma resposta. E essa resposta é o que ele vai buscar. O que há por trás dessa resposta? E quando Kardec fala aqui que a manifestação inteligente, ela não precisa ser espirituosa ou sábia. Por quê? Lá no Livro dos Espíritos, como nós já estudamos, lá fala da escala espírita, na questão número 100. E no Livro dos Espíritos, fala do quê? Nessa escala espírita, resumidamente, né? Os espíritos superiores, espíritos inferiores e os espíritos puros, que são aqueles que estão lá num grau mais elevado. Então, na época, Kardec já deixa isso bem claro, que uma manifestação inteligente, ela não precisa ser exatamente aquela manifestação cheia de requinte, né? Como ele fala, espirituosa ou sábia. Mas importante observar que algo tinha por trás, que existia o quê? Uma inteligência por trás dessa manifestação. Para entender qual era esse algo que faz com que a mesa obedeça a uma ordem. E aí Kardec vai desenvolver toda a sua pesquisa para identificar quem estava por trás das mesas. E aí ele vai dizer aqui ainda no item 67, vimos a mesa se mover, se erguer, dar pancadas sobre a influência de um ou de vários médios. O primeiro efeito inteligente foi notado, foi o de ver esses movimentos obedecerem a um comando. Assim, sem mudar de lugar, a mesa se levantava alternativamente sobre o pé designado. Depois, caindo, dava um número determinado de golpes, respondendo a uma questão. Ou seja, é aquela questão, para uma pergunta que se fosse sim, ela dava uma batida. Se fosse não, daria aquelas 2 batidas. E assim sucessivamente, né? Então, Kardec começa a entender que por trás disso tem um ser, né, que obedece a esse comando. E a partir daí, ela começa a responder às questões. Uma batida sim, 2 batidas não. Até então era sim e não. Aí, continuando ainda aqui no item 67, de outras vezes, a mesa, sem o contato de ninguém, passeava sozinha pelo quarto, indo à direita ou à esquerda, para frente ou para trás, executando diversos movimentos, conforme a ordem dos assistentes. Então, aí é um comando. As mesas obedecem a esses comandos das pessoas e dos assistentes que estavam lá. É bem evidente que destacamos qualquer suposição de fraude, que admitimos a completa lealdade dos assistentes, atestada pela sua honorabilidade e seu perfeito desinteresse. E aí ele fala que mais tarde nós vamos estar falando sobre a questão da fraude. Então, em outros capítulos, a gente vai estar novamente falando sobre a questão da fraude. Mas Kardec vai identificar, Kardec todo criterioso, como ele era, todos os cuidados que ele tinha, ele isso não é considerado uma fraude. Por quê? Porque ele tinha todo um critério.
mas ele começa a ver que ele vai, como ele fala, é atestada pela honorabilidade e seu perfeito desinteresse. Seu perfeito desinteresse em causar coisas que não fossem viáveis para aquele momento. Então, ele era muito prudente na sua pesquisa e buscava sempre trabalhar com o melhor. Então, a gente começa a ver que a mesa já vai tendo aí essa evolução das manifestações inteligentes. Você vê, começava por um movimento, e aí Kardec já definiu que essa manifestação inteligente, ela não precisa ser eloquente, não precisa ser espirituosa ou sábia, mas basta que prove um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. E era isso que estava acontecendo, ela estava respondendo às questões. Então, aí seguindo, no item 68, ele fala, né? Por meio das pancadas dadas e, sobretudo, pelas pancadas no interior da mesa que acabamos de falar, se obtém efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação de diversas batidas de tambor, do simulacro de luta com fogo de fila ou de pelotão de um canhoneiro, depois o rangido da serra, os golpes de martelo, o ritmo de diferentes melodias. Então aqui a gente começa a ver que essas manifestações, esses efeitos inteligentes, eles têm diversos barulhos, vamos dizer assim, diversos barulhos diferentes, diversas formas diferentes de se manifestar. O que isso quer dizer? Continua Kardec. Como se compreende, foi um vasto campo aberto à exploração, porque aí a gente começa a ver que há diversos tipos de manifestações. Essas manifestações poderiam só ser melodias, poderiam ser apenas, como ele coloca, né, tambor, né, a batida de um tambor, e assim a gente começa a perceber, como Kardec mesmo coloca, que nesse vasto, né, nesses vastos efeitos, há o que se explorar, há o que se pesquisar. Foi dito que uma vez que havia ali uma inteligência oculta, deveria poder responder às questões, e ela respondeu, com efeito por sim ou por não, por meio de um número de pancadas convencionadas. Por terem sido essas respostas muito insignificantes, ocorreu a ideia de fazer designar as letras do alfabeto e de compor assim palavras e frases. Então, como eu já tinha falado, né, uma pancada seria sim, duas pancadas seria não. Então, houve aí a ideia de se designar as letras do alfabeto. Então, apontava uma letra e cada vez que essa mesa amarrava, né, uma caneta, um papel sobre a mesa, e a mesa ia apontando aí as letras, colocava seu alfabeto e a mesa ia apontando essas letras para você ir formando as frases. Só que esse processo era um processo muito demorado, né? Então, até você conseguir formar uma frase, letra por letra, e apontando, demorava-se muito. Então, no item 69, o que é que vai acontecer? No item 69, fala o seguinte: esses fatos, renovados à vontade por milhares de pessoas e em todos os países. Então, em todos os países, em todos os lugares, gente, isso já ia acontecendo. E aí ele fala, não poderiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Então não tinha como deixar dúvida que havia por trás dessas manifestações um ser inteligente. E aí ele continua, foi então que surgiu um novo sistema segundo o qual essa inteligência não seria outra senão a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes.
Aí os médios começam já a fazer questões, perguntas, né? A dificuldade era explicar como essa inteligência podia se refletir na mesa e se produzir por pancadas, desde que se averigou que essas pancadas não eram dadas pelo médio. Então, não era o médio que dava essas pancadas. Essas pancadas, elas eram voluntárias, né? E aí vai se buscar como ocorria, quem dava de fato essas pancadas. Aí, continuando. O eram, pois, pelo pensamento. Ora, o pensamento dando pancadas seria um fenômeno mais prodigioso ainda que todos aqueles que foram vistos. Então, o movimento não era produzido pelo pensamento do médium. E aí ele vai continuar, né? A experiência não tardou em demonstrar a inadmissibilidade dessa opinião. Então, não era o pensamento do médium que fazia ocorrer essas pancadas, mas era uma força inteligente que estava por trás da mesa. Então, essa força, não, eu estou falando força, mas na verdade esse ser inteligente que estava por trás da mesa é quem provocava aí essas pancadas. E aí, continuando, isso toma conta, né, de todos os países, em diversos lugares, essa busca de entender. Mas Kardec continua na sua pesquisa muito criteriosa, sempre buscando aí o cunho da razão, todo o cuidado. E ele dá aqui um exemplo no livro dos Médios, e que diz o seguinte: a bordo de um navio da Marinha Imperial Francesa, navegando pelos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros ao Estado-Maior, se ocupava em fazer as mesas falarem. Então, como a gente já viu no filme, gente, era algo que naquela época era algo contagiante, né? Paris inteira, diversos países, uns com os interesses realmente de entender, de buscar o entendimento, né? Assim como o próprio Kardec, né? Que o objetivo dele era entender, outros por curiosidades e outros por divertimento. Então, o que diz aqui, né? Se ocupavam de fazer as mesas falarem. Teve-se a ideia de evocar o espírito de um tenente desse mesmo navio, morto havia 2 anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que deixou todo mundo admirado, disse o que se segue, por meio de pancadas. Suplico-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de, aí ele diz lá a quantia, né? Indica a quantia que lhe devo e que sinto não ter podido reembolsar-lhe antes da minha morte. Ninguém, aí ele fala, né, que ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido desse crédito, de resto bastante pequeno, mas procurando em suas contas encontrou a menção da dívida do tenente, cuja quantia indicada era perfeitamente exata. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação poderia ser o reflexo? E aí você vê como já muda. Já sabiam que lidavam com espíritos. Então aqui eles começam a entender que já estava lidando com espíritos. Por quê? Porque essa pessoa, esse tenente que se manifesta, era conhecido aí da tripulação, trabalhava e que havia desencarnado. Então já se entende que esses espíritos poderiam se comunicar. Isso já fica mais claro ainda, que não tem nada de oculto, mas somos nós mesmos que estamos, quando estamos no plano espiritual, que podemos aqui nos comunicar. Então, é interessante a gente perceber que aqui vai haver um movimento voluntário, não era só responder a perguntas,
mas era um movimento que foi além. Ele não só respondeu questões, como ele indicou algo que realmente tinha acontecido anteriormente. Então, mais uma vez, provando aí a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. No item 71, ele vai falar aí também, né? Que aos poucos foi cada vez mais, cada descoberta ia se aperfeiçoando aí a arte de comunicar. Então diz assim: aperfeiçoou-se a arte de comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, se obtiveram comunicações de uma certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios e é a eles que se deve o das comunicações escritas. Então, a partir daqui já começa gradativamente e evoluindo e já vamos chegar aqui nessa comunicação escrita. E aí ele fala, né? As primeiras comunicações deste gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve e pousada sobre uma folha de papel. A mesa, posta em movimento pela influência de um médium, se pôs a traçar caracteres, depois palavras e frases. E aí ele diz: simplificou-se sucessivamente este meio, servindo de mesinhas grandes quanto a mão, feitas para isso, depois cestinhas, caixas de papelão e, enfim, simples pranchetas. Então vai tendo todo um processo gradativamente dessas manifestações. Então acho que fica bem claro, né? Começa lá com o movimento das pancadas e das mesas que giram, das mesas que ficam com um pé só, e assim gradativamente vai surgindo ideias para evoluir nessa questão das manifestações. Por quê? Para facilitar o entendimento e também para não ficar algo muito demorado buscar essas respostas. Imagina todo esse processo, né? Você pegar mesinhas pequenas foram feitas, depois você colocar um lápis e essa força e escrevendo palavras. Então, todo um processo muito demorado. E aí chegou-se, enfim, às pranchetas. A escrita era tão corrente, tão rápida e tão fácil como a mão, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos não eram definitivamente senão apêndices, verdadeiras lapiseiras dos quais se podiam prescindir segurando o médio. Ele mesmo, o lápis, a mão arrastada por um movimento involuntário, escrevia sobre o impulso dado pelo espírito e sem um concurso da vontade ou do pensamento do médium. Então a gente começa a ver que são processos, né? Processos na construção dessas manifestações. Então a mão, o próprio médium, com a sua mão, né, involuntariamente, começava a escrever. Então os objetos foram abandonados pelos espíritos. E os médios já vai ter essa possibilidade de, através da caneta, através do papel, através da prancheta, já fazer todo esse processo de escrita. Então, e aí ele continua, né? A mão arrastada pelo movimento. A mão arrastada por um movimento involuntário, escrevia sobre o impulso dado pelo espírito e sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. Então, até então, veja que o médium ele estava ali, mas isso é como se for, como a gente fala da psicografia mecânica, o médium estava ali e ele ia com todo o impulso, mas não era o pensamento do médium, era todo o impulso dado pelo próprio espírito. Desde então, as comunicações de além-túmulo
não tiveram mais limites do que a correspondência habitual entre os vivos. E aí, no final do item 71, Kardec fala que isso ele fala que é uma explicação geral, mas que esses detalhes, esses meios, todo esse processo dos diferentes meios de comunicação, todos esses fenômenos, eles serão explicados aí no decorrer dos diversos capítulos. Então, o que a gente vai observando também, quando nós falamos lá que há as manifestações que começaram, né, do tambor, da música e assim por diante, a gente vai perceber, e hoje também a gente percebe, né, que cada médium, ele vai receber certos tipos de comunicações. Tem os médios que vão receber comunicações mais de cunho moral. Na época também acontecia isso, né? Outros médios mais de cunho científico, porque era importante também para todo esse processo, e ainda hoje, né? Quantas inspirações aí para toda essa evolução da ciência que a gente tem hoje. E há também ainda, gente, médios que recebem comunicações ainda muito, vamos dizer assim, ainda muito, não simples, mas como é aquela palavra? Frívola, né? Assim, ainda bem que não tem uma mensagem que venha contribuir, vamos dizer assim. Então, a gente começa a perceber que há certas especializações mediúnicas. Nós vamos citar assim. E isso, quando a gente trabalha nessa questão das comunicações, ou mesmo na psicografia, a gente vê os traços que cada psicografia vem. Por quê? Existem médios que muitas vezes vai trabalhar muito com a questão da poesia, que vai trabalhar muito com a questão de cunho evangélico. E isso tá tudo certo. Agora, quando são comunicações que a gente fala, né, de consolo, que são aquelas comunicações que as pessoas pedem dos seus entes queridos, as psicografias dos seus entes queridos, aí sim a gente começa a ver que vai vir traços, como foi dado aqui o exemplo, de fatos que muitas vezes só a família conhece e que outras pessoas não conhecem. Então, isso vem provar a veracidade da própria psicografia. Então, a gente vai entendendo, e isso no decorrer do estudo, que essas características de cada médico são características que vão sendo desenvolvidas. Para quê? Para facilitar a especialização do médium. Então, o médium que já tem umas características ligadas com a questão da pesquisa, com a questão da ciência, provavelmente ele vai receber mais comunicações relacionadas com aquilo que ele vive. Não que isso seja uma regra, mas André Luiz cita isso também, eu não me recordo o livro agora, que existe essas especializações mediúnicas nesse sentido, até para facilitar. Por exemplo, se eu tenho facilidade para poesia, então eu vou estar lidando com comunicações relacionadas nesse sentido. Mas isso não é exatamente uma regra, mas pode vir a acontecer. Então a gente começa a perceber que cada médium ele tem, vamos dizer assim, essa sensibilidade, porque muitas vezes a gente vê nos livros, espírito tal, pelo espírito tal, vai escrever tal livro, porque aquele espírito, de uma certa maneira, sabe, eles nos sondam, eles sabem que você vai ter facilidade, vai ser mais fácil você tá transmitindo esta comunicação nesse sentido, tá bom? Então aqui Kardec já deixou claro que nós vamos continuar estudando esse assunto das manifestações inteligentes.
mais para frente. Isso aqui ele deu um geral, mas os detalhes, como se dá, como tudo isso acontece, é no decorrer mesmo do estudo. Mas o que é importante ficar claro para a gente, né? Que Kardec, ele tem todo, importante isso, que Kardec tem todo um critério de observação, de estudo, de pesquisa. Então, é tanto que na época, essas pessoas que criticavam, ou essas pessoas que iam só pelo fenômeno, pela curiosidade, ele era muito rigoroso, ele não aceitava as pessoas estarem falando de algo que eles não conheciam. E ele sempre recomendava o quê? Que era preciso estudar, que era preciso ter fundamentos para se falar de algo que estava sendo descoberto, que estava sendo pesquisado. Então, é interessante esse processo. E aí a gente vai acompanhando essa evolução das comunicações inteligentes. E uma outra coisa que eu fiquei pensando assim, tudo vai, como nós falamos na aula passada, tudo vai conforme a maturidade da sociedade, das pessoas, dos médios, das pesquisas. E isso vai evoluindo. E nessa época lá do Kardec, né, nessa pesquisa toda interessante, por quê? Porque a gente percebe que a espiritualidade, lá no século XIX, tinha todo um campo favorável para essa divulgação. Porque, gente, nada acontece se não for pela permissão. Então, a gente começa a ver que esses espíritos, toda a espiritualidade, esses espíritos superiores, eles estavam num clima, vamos dizer assim, né? O clima é uma palavra, num clima, num processo de favorável para que todas essas comunicações viessem à tona. Então, tudo estava dentro dessa ordem mesmo, dessa ordem divina. Então, a gente começa a ver que nada acontece por acaso e que está tudo dentro de um processo, conforme a nossa maturidade e conforme o plano espiritual. Alguma dúvida, alguma questão, a gente vai estar respondendo lá no livro, no grupo do WhatsApp. Mais uma vez, eu agradeço a todos.